Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Nós oramos para que vocês estejam bem. Então, mais uma semana de família nele, mais uma semana de estudos da palavra. Então, eu peço, como de costume, para que você já possa estar separando a sua Bíblia, separando também um caderno para que a gente possa estar anotando algumas coisas que nós vamos estudar hoje. Então, e também como de costume, que você possa estar curtindo o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, curtindo o nosso vídeo, compartilhando esse vídeo com mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse estudo e mais pessoas possam conhecer cada vez mais essa palavra que Deus nos deixou para que nós pudéssemos estudá-la e aprender cada vez mais dele, certo? Então, vamos estar orando? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Pai, te agradeço porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, o Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa, Pai, estar nos guiando, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar à frente e que essa palavra, que esse estudo, que essa parábola que nós vamos estudar, Pai, que nós possamos entender o real significado daquilo que o Senhor quis nos deixar, Pai. É isso que eu te peço, Pai. Já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Então, como eu já disse na oração, nós vamos falar sobre uma parábola que está escrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 15. Então, Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15. Essa parábola também se encontra em Mateus. Mas eu quero... a parábola que está escrito em Mateus tem algumas coisas diferentes, tem algumas coisas a mais do que tem na história de Lucas. E eu quero me ater mais no que Lucas escreveu. Então é Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 15, que diz assim: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou ao seu servo para avisar aos convidados: Venham, porque já está tudo preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então aqui é a parábola da grande ceia, é uma das parábolas também que são bastante conhecidas, que Jesus deixou, que Jesus falou, que Jesus ensinou lá para os seus discípulos. Mas ela começa no versículo 15 falando assim: Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse. Aqui ele já pega falando algumas coisas do que estava acontecendo no capítulo 14. No começo do capítulo 14, no versículo 1, Jesus, do versículo 1 até o versículo 6, Jesus, ele cura uma pessoa. Ele cura uma pessoa no sábado, e é onde ele tem um debate com os fariseus. Do versículo 1 ao versículo 6 do capítulo 14. Do versículo 7 até o versículo 14, Jesus ele começa a falar sobre algumas coisas que aconteciam ali com as pessoas que estavam ao seu redor. Porque as pessoas elas se preocupavam muito com o lugar onde eles iriam se assentar em festas, em casamentos, em algumas coisas assim. Por quê? Porque os convidados de honra, de casamentos ou de festas, seja o que for, eles sempre se sentavam num lugar melhor, sempre se sentavam à frente. E aí Jesus ele pega e conta, dentro desses versículos do 7 ao 14, ele conta que é melhor que quando você for convidado, você se sente no último lugar, para que se você for um convidado de honra, aquele que o convidou vai chegar até você e vai te colocar lá na frente. Mas se você já senta se achando que é um convidado de honra no lugar do convidado de honra,
aquele que o convidou pode chegar e pedir para que você possa sair dali, para que o convidado de honra sente-se no seu lugar, e ali você vai se sentir totalmente humilhado e vai ser um constrangimento total dentro daquela festa. Então Jesus ele dá esse ensinamento para que você deixe para que a honra seja dada a você, não que você vá até lá achando que é honrado. E aí no versículo 15 começa a falar que ao ouvir tais palavras, como Jesus estava vendo toda aquela discussão sobre casamento, sobre se sentar ou não no lugar de honra, ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: "Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus." Jesus, porém, respondeu. Então, alguém que estava ouvindo aquilo que Jesus disse, falou assim, então é bem-aventurado aquele que participar da mesa, né? Participar do banquete do reino de Deus. E aí Jesus ele começa a contar a parábola para que ele possa explicar qual é a honra que ele está querendo trazer dentro desse contexto. Que é, certo um homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Então, esse homem, na parábola, ele simboliza o próprio Deus. Então Deus ele está dando uma festa, ele está dando um grande banquete. Essa festa, esse banquete, esse casamento, ele é o casamento entre Cristo e a igreja. Só que aqui, nesse momento, ele está representando o casamento entre Cristo e os judeus, e Israel. Então aqui ele faz essa comparação, que um certo homem, que Deus, ele faz um banquete, ele faz uma ceia, ele prepara um casamento. Em Mateus ele é representado como um casamento e é representado esse certo homem como um rei. Então esse casamento é entre Jesus e Israel. Vem comigo. A hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Então aqui, uma coisa interessante nos casamentos e nas festas dos judeus é que quando alguém iria dar uma festa, ele mandava um convite antes, avisando da festa, e depois, quando estava perto de acontecer a festa, ele mandava mais um convite. Então eram 2 convites que eram enviados para os convidados, para que eles pudessem comparecer à sua festa. Então, provavelmente, esse homem, esse rei, ele já tinha mandado esse convite para que as pessoas pudessem se preparar para a festa, para o casamento. Tá entendendo? O convite que Jesus nos faz, o convite que Deus nos fez, foi quando ele mandou Jesus à terra. Jesus, ele viveu aqui, morreu e ressuscitou. E esse é o convite, dizendo que um dia ele iria voltar para nos buscar. Então esse foi o primeiro convite de Jesus vindo na terra, e depois o segundo convite ainda Jesus irá mandar para que nós possamos ir participar desse banquete, participar desse casamento entre Cristo e a igreja. Versículo 18. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Então aqui começa os primeiros convidados, os convidados que seriam os convidados de honra, que foram convidados para esse casamento. Deus, ele convida primeiramente na terra qual foi o povo que ele convidou para esse casamento, que ele convidou para esse banquete, que ele convidou para essa ceia. Foram os judeus. Então ele manda esse primeiro convite para os judeus para que eles possam se assentar à mesa e participar desse banquete. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Versículo 20. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Aqui ele ilustra como era a vida dos judeus. Eles se apegavam muito às coisas materiais, às coisas que eles tinham para fazer, e eles não se dedicavam e eles não prestavam atenção naquilo que de fato era importante, que era o relacionamento, que era a aliança entre ele e o próprio Deus. Esse convite que Deus fez para os judeus não o receberam, não responderam, não foram até esse casamento, não responderam com um sim. Então o que acontece? O servo voltou no versículo 21 e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo:
Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aqui é interessante porque o que Jesus mais fez aqui na terra foi o quê? Curar os aleijados, os cegos, os coxos, tratar dos pobres e das viúvas, dos órfãos. Isso foi o que Jesus fez aqui na terra. Então, nesse momento, ilustra a parte onde os judeus eles rejeitaram ao Deus deles, e aí Deus ele pega e manda Jesus para que Jesus pudesse encontrar essas pessoas, os cegos, os pobres, os coxos e os aleijados, todas essas pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus vem ao encontro delas e os resgata e os traz para dentro. E é onde acontece isso. Essas pessoas não seriam convidadas ao casamento, para participar desse banquete, para participar dessa ceia. Mas Jesus vem e os traz de volta, e os traz para dentro. No versículo 22. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Então no versículo 22 e 23, ele pega e já nos conta o que acontece depois que Jesus ele veio aqui na terra, viveu, morreu, ressuscitou e curou, fez os milagres que ele fez, que nós também estamos estudando aqui no nosso canal do Família Nele. Se você ainda não assistiu, por favor, pode ir lá e assistir todos os milagres que nós já estudamos aqui. Então Jesus realizou todos esses milagres. E após isso começa a igreja nasce. E a igreja é esse onde ele sai pelos caminhos e atalhos e começa a chamar todas as pessoas de todos os lugares. Não importa mais de onde você é, não importa se você é judeu ou não, não importa mais. O que importa é que você aceite esse convite para participar desse banquete, para participar dessa ceia, para participar desse casamento. E aí os servos começam a sair, começam a achar, e aí é onde nós nos encontramos dentro dessa história. É onde nós, como igreja, nós como cristãos, nós nos encontramos, que aí nós fazemos parte dessas pessoas que são convidadas de última hora para que possa ir para esse casamento e participar desse banquete. Versículo 24. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então isso nos mostra sobre o que Jesus estava falando lá no versículo 7. Deixa eu só ler para vocês, a partir do versículo 7 diz assim, 14, versículo 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar no lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então, essa parábola que é da grande ceia, que é desse casamento, que é do casamento entre Cristo e a igreja, essa parábola simboliza também muito aquilo da honra que Jesus está dizendo também aqui nesses versículos do 7 até o 14, do capítulo 14 de Lucas. Que ele nos diz que aqueles que foi dado a honra, que no caso os judeus receberam essa honra de ser convidados primeiro, eles não responderam com sim ou com não, mas eles rejeitaram aquilo que Deus tinha dado. Mas aí nós, que somos os últimos, que fomos chamados por últimos para
para esse casamento, nós vamos nos sentar no lugar de honra. Deus nos colocará no lugar de honra. Então, essa parábola diz de honra, essa parábola diz de casamento, essa parábola diz da volta do nosso Senhor, essa parábola nos diz do casamento entre Cristo e a igreja que acontecerá quando Jesus vier nos buscar. Essa parábola, ela fala do fim dos tempos. Então, ela é muito importante em todos esses quesitos que nós acabamos de estudar, para que nós possamos entender que a volta de Cristo é iminente e Jesus já mandou o convite dele. Basta com que você possa aceitar e entrar para as bodas do Cordeiro, e entrar para o reino do Senhor, e entrar para participar desse banquete e dessa ceia que ele já preparou e já está tudo pronto. Como diz no versículo 17, venham, porque tudo já está preparado. Tudo já está preparado. O noivo já está pronto. Só falta a noiva agora estar totalmente sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, para se encontrar com o seu noivo, para se encontrar com o seu Senhor, para se encontrar com Cristo e viver com Ele eternamente. Amém? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que essa parábola possa brotar dentro do seu coração e crescer cada vez mais. E que a vinda do Senhor seja algo que nós possamos ansiar cada vez mais, que nós possamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque esse é o nosso desejo, de estar com Ele para sempre. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.